Agora o item número 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe descerrando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão gradualmente. Por ocasião da sua vinda, já aconteceu. Já Jesus pôde proclamar um Deus clemente e falar do seu reino não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Porém, se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés. E daí, o que teria decorrido para as últimas? Consumir-se-iam pela eternidade e no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele a suposição. Não, essas almas essas almas eram aquelas mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas, se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Então, esse desenvolvimento da maturidade dos seres humanos, elas não acontecem abruptamente, né? Lentamente, né? Com o passar de séculos, de milênios, é que nós vamos melhorando. Daí, pouco a pouco, nós vamos nos libertando dessas ideias que a gente não precisa mais. Já teve a sua utilidade em um determinado momento. Mas hoje não precisamos dela mais. Tem ideias mais lógicas, mais racionais, onde nós podemos encontrar um Deus amoroso. E na época de Jesus, ele veio nos dar essa notícia que começou ali com Jesus, né? Quando ele veio trazer a lei do amor, que nos pede para amar até os inimigos. Quando ele veio nos afirmar que o reino de Deus, ele não é daqui, quer dizer, desse modelo de conduta que nós temos, mas ele será daqui o dia que nós transformarmos a terra, em que os habitantes que aqui vivem aprendam, ou pelo menos se esforcem por amar verdadeiramente a tudo e a todos, a Deus, até os inimigos. Aí nós estamos fazendo do nosso ambiente um reino de Deus, a começar do nosso próprio coração. Então, com Jesus tudo foi mudando. E hoje, com a doutrina espírita, 18 séculos depois, né? Aliás, agora nós já podemos falar 20 séculos, no tempo que estamos vivendo, nós já estamos libertos, particularmente nós, os espíritas. Nós não vemos o Deus punitivo mais. Nós vemos o Deus misericordioso, que não criou homens para viver numa época bruta como vivíamos a época de Moisés. Depois de Jesus, com os ensinos de Jesus, isso melhorou muito a nossa compreensão de Deus. E aqueles que foram criados, ou que viveram na época de Moisés, não foram outros que viveram na época de Jesus e nem são outros que vivem agora. Que tudo tem o seu tempo, e se Deus assim fizesse, né? Uma geração viveu a época de Moisés, outra depois
um século depois assim sucessivamente, até Jesus e até os nossos dias. Se Deus tivesse criado assim, não existisse a lei de reencarnação, Deus seria o mais injusto ser que nós pudéssemos imaginar. Porque criou seres para viver numa época desprovido de qualquer capacidade de entendimento superior. Muito diferente do que temos hoje. Com a lei da reencarnação aprendemos que aqueles mesmos fomos nós, que vivemos lá atrás e com o passar do tempo fomos desenvolvendo, viemos reencarnando e hoje, olha o quanto que nós já aprendemos.